Hoje vamos adentrar finalmente na leitura da Bíblia em Gênesis. Até agora a gente leu a introdução, falei um pouquinho para vocês das minhas motivações de estar gravando esses vídeos da leitura da Bíblia. Ontem eu refiz os cálculos das páginas que faltam e segue a mesma média de 4 a 5 páginas por dia para a gente estar finalizando a Bíblia neste ano. Então vamos começar em Gênesis, as origens. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamente entre as águas e separe ela uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento daquelas que estão por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra, e o ajuntamento das águas mar, e Deus viu que isto era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isto era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias, os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, e depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isto era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus, terminando no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou no seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia repousará de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. O paraíso. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden, do lado do oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores
de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se, em seguida, em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilate, onde se encontra o ouro. O ouro desta região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Geon, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-o ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, e levou-a para junto do homem. Eis agora, aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cintura para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estás nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim e disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor.
e deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em ablação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua ablação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a oriente do Éber. De Caim. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. E construiu uma cidade, a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz a Jadel, que foi o pai daquele que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, o pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Descendência de Sete. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz a um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enós. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então, de Adão ao dilúvio. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher, e os abençoou e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malalel. Após o nascimento de Malalel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida do Cainã foi de 910 anos e morreu. Malalel viveu 75 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malalel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malalel foi de 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Após o nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 972 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 375 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda
782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou filho, ao qual pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra, mesmo que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 767 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafete. Corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também, daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos, estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-las em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirá 3 andares de compartimento. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo o ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra. Entrarás um casal contigo para que eles possam conservar a vida. Tomarás também contigo e de todas as coisas para comer e armazená-las, para que sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Amanhã seguimos no dilúvio.